Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde seja, como toda a tarde de sábado, de muitas bênçãos e de muito aprendizado. Antes de nós nos prepararmos para a tarde de hoje, eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês. Nós começamos uma época de muito calor, começou muita gente a ver com shortinho curtinho, com blusa decotada, com uma forma de não se apresentar numa casa espírita. Nós não gostaríamos de chamar a atenção das pessoas, aliás, é uma coisa desagradável, mas gostaria da atenção de todo mundo, que viessem com uma roupa, principalmente os jovens, com uma roupa mais adequada. É um pedido nosso, do Consolador, que todos pensem nisso, em vir com uma roupa adequada para o trabalho nosso, que é um trabalho de muito amor, e por isso nós temos que respeitar ainda mais. Muito obrigada e desculpem a gente ter que falar uma coisa assim, mas é um pedido nosso. Muito obrigada. Hoje nós temos a alegria de receber o Orson. Orson é quase da nossa casa, praticamente da nossa casa, mas depois nós o apresentaremos. Nós vamos nos preparar para o trabalho de hoje. A Maria Helena vai nos trazer a música Área 4, número 4, de Bach. Depois, a Regina fará a poesia e a Maria de Fátima a prece inicial. Depois nós apresentaremos o Orson, que tem uma surpresa muito boa para todos nós. Então, vamos aguardar. Cláudia, estão pedindo para aumentar, que não estão ouvindo para lá. Do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, poesia de Marta, intitulada Jesus. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento, que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Vamos unir os nossos pensamentos para que possamos louvar o nosso Pai maior, Criador bendito, e o nosso Mestre Jesus, irmão misericordioso, que nos envolve a todos e nos ampara a todos os momentos. Pedimos também que os nossos irmãos espirituais, que já estão aqui de há muito preparando esse ambiente, que eles possam encontrar em nós o pensamento receptivo para que possamos todos, cada um de nós em sua particularidade, ser ajudado e envolvido em muito amor.
Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde bendita, ensolarada, e pedir que a espiritualidade amiga envolva o nosso irmão Orson, responsável pela palestra da tarde. Nós nos despedimos para, a partir de agora, ter uma linda tarde de aprendizado. Que assim seja, Jesus, que assim seja. O Orson Peter Carrara, colunista da Fundação Espírita André Luiz, palestrante conhecido em todo o Brasil e também no exterior. Escritor com atualmente 21 livros publicados e um no Prelo, que vai sair logo, logo. Vários livros são divulgando a doutrina, não só com seus livros, com suas palestras, com as palestras que faz, por todo o país e mesmo fora do Brasil, como nós já tivemos oportunidade de ver e saber. É paulista de Mineiros do Tietê, atualmente residente em Matão. Colabora conosco há muitos anos, muitos anos mesmo. A gente o considera da nossa casa, embora ele mora longe e vem pouco, né? Mas é um palestrante muito querido por todos nós. E hoje ele tem uma agradável surpresa para todos nós, que vamos deixar para ele mesmo falar. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma tarde de muitas bênçãos e que possa envolver o nosso Orson também com muito amor. Que Jesus o abençoe. Deixa. Meus amigos, muito boa tarde a todos. É uma satisfação sempre muito grande estar aqui no Consolador. E foi gostoso, viu, Francisca, ouvir aí colaborador há muitos anos. E você estendeu a frase, muitos anos. E isso traz lembranças muito agradáveis, realmente, dessas 2 décadas, pouquinho mais de 2 décadas, presentes aqui no Consolador, que pudemos acompanhar desde o início antes desta casa ainda, de forma que nos sentimos assim muito agradecidos, muito felizes pela oportunidade de estar aqui. Jesus e atualidade. A palavra atualidade é uma palavra que não causa em nós nenhuma estranheza. Ela traz o cotidiano de nossas vidas com suas vertentes variadas de desafios, de agregações que se somam sob todos os aspectos. Ao lado dos desafios estão os aprendizados, estão as dificuldades e estão toda esta ordem de acontecimentos e ocorrências que cercam a vida individual, a vida coletiva, a vida de um país e especialmente a vida familiar. Eu tive a oportunidade de entrevistar Joamar Nazaré, que é da cidade de Uberaba, autor do livro Família, um Grande Desafio, obra que se tornou referência quando se trata de família. E ao final da entrevista ele fez um pedido às instituições espíritas, para que nós dediquemos realmente um tempo à família, assoberbada, violentada, assediada por uma série de questões que adentram os nossos lares e deixam jovens e crianças e os pais desorientados. E a doutrina espírita tem um papel grandioso nesta vertente, como em tantas outros ângulos que possamos analisar, para oferecer a segurança que o conhecimento espírita traduz para todos nós. Por falar em conhecimento espírita, a partir da pandemia, nós iniciamos com o companheiro Marco Maiuri, que é da cidade de São Paulo, uma série de
lives em que comentávamos aspectos doutrinários variados do Espiritismo. Chegamos a falar de fluido vital, chegamos a falar de fenômeno mediúnico, chegamos a falar de Jesus, chegamos a falar de perdão, chegamos a falar de obsessão. Esta quantidade muito grande de temas, assuntos inesgotáveis que a doutrina espírita proporciona para todos nós. Esses programas, durante um certo tempo, eles foram semanais, depois nós transformamos eles em mensais, uma vez ao mês. E esta série Conhecimento Espírita, transmitido costumeiramente aos sábados, 10 horas da manhã, alternando-se os sábados, não tem um sábado definido, mas 10 horas da manhã, no canal da Agenda Espírita Brasil, que nós anunciávamos e convidávamos. Mas o mais interessante de tudo isso é que hoje nós quisemos fazer aqui a série Conhecimento Espírita com o tema Jesus e Atualidade, com o nosso Marco Maiuri presente. Por favor, Marco. O Marco Maiuri... Vou ficar aqui na frente, acho que não dá interferência se eu ficar um pouquinho na frente, né? Eu vou ver se ficando aqui não dá interferência. O Marco Maiuri é da cidade de São Paulo, do Centro Espírita Caridade, Meditação e Caridade, e está conosco hoje para conversarmos sobre esse assunto, Jesus e Atualidade. Esse é um assunto sempre importante, oportuno, porque toda vez que se fala em Jesus, nós vimos aí a audição musical que nos remete a esses espaços siderais de harmonia, e depois ouvimos o poema Jesus, nos vemos ao pensar na bondade e grandeza desse Espírito que a todos assiste, esse condutor da humanidade. Mas então eu e Marco vamos fazer aqui um diálogo sobre este assunto. Não farei palestra, vai ser um diálogo entre nós dois, como fazemos nas nossas lives costumeiras da série Conhecimento Espírita. E agora com o tema Jesus e Atualidade. Marco, bem-vindo. Fique à vontade, não sei se o microfone está ligado, vê se está ligado. Bem-vindo, as suas palavras iniciais. Muito boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Para nós é uma grande alegria, nos agradecemos muito a oportunidade, pedimos ao Mestre e aos benfeitores amigos que abençoe este posto de socorro, esta casa de amor. Nossos votos de muita paz. Marco, o tema Jesus e Atualidade traz ao nosso coração uma oportunidade ímpar. Falar de Jesus é sempre algo comovedor, parece que nos adentra o coração com uma força muito grande, convidando-nos a uma nova postura. Afinal de contas, o Mestre com as suas parábolas, o Mestre com as bem-aventuranças, o Mestre com as suas curas, com a oportunidade do ensino a todos nós, mudou a história da humanidade. Isso, Marco, significa para nós realmente um roteiro novo. Afinal de contas, nós não somos mais desconhecedores dessa realidade. Temos um mestre a conduzir as nossas vidas. É verdade. Bem, para nós espíritas, falar a respeito de Jesus é uma grande felicidade, mesmo porque Ele é a luz dos nossos caminhos. Através do Mestre, o homem terá todos os seus problemas resolvidos, se ele seguir os ensinos de Jesus. Mas representa um desafio. Jesus é sempre um desafio, porque todos nós que estamos agora neste momento, um momento espiritualmente grave para a humanidade, espiritualmente histórico, nunca as palavras de Jesus foram tão atuais como hoje. Nunca o homem foi tão necessitado, Orson, das palavras do Mestre, porque ele caminha aturdido sobre a terra. Ele necessita de referências, e não existe referências maior do que os ensinos de Jesus.
O homem foi capaz de dar grandes avanços de inteligência, mas tem grande dificuldade ainda em ir até o seu próximo. Grande dificuldade ainda em amar, em perdoar, em ser fraterno, de modo que as palavras de Jesus são extremamente atuais e necessárias para esse momento que nós passamos. Marco e amigos que estão acompanhando a nossa fala, o nosso diálogo aqui. É muito interessante porque neste momento desafiador, como o próprio Marco destaca, este momento de agressividade, de dúvidas, este momento difícil da história e ao mesmo tempo complexo da história, nós percebemos que Jesus normalmente usava a expressão em verdade vos digo, aos homens de sua época, respondendo às inúmeras inquietações e questionamentos apresentados por aqueles homens desejosos de aprender, de se modificarem, etc., mas que não conseguiam entender a dimensão daquela proposta inovadora, daquela proposta que eles não conseguiam absorver na sua inteireza, considerando o tempo e o espaço. E Jesus dizia, em verdade vos digo, mas, e aí acrescentava os seus ensinos, mas não se referia apenas àqueles homens daquele tempo. Os seus ensinos, Marco, ultrapassaram o tempo e chegam até nós de maneira indelével hoje. Nós estamos em 2023, estamos no século XXI, a humanidade se debatendo com um desafio tremendo sobre todos os aspectos. Parece-nos que não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho. Vocês sabem que as palavras de Jesus ficaram encravadas na psicosfera terrestre e nos beneficia até hoje. Muitas vezes nós, diante de nossas imperfeições, pegamos caminhos tortuosos, temos avaliações erradas, desordenação dos pensamentos, mas quando nós seguimos Jesus, que é um desafio como nós citamos, nossas condutas e as nossas vidas ficariam completamente retilíneas. É difícil seguir a Jesus? Sim, é difícil. É difícil porque é verdadeiro. É fácil nós errarmos. Nós estamos errando há tanto tempo, não? Mas seguir a Jesus realmente é um desafio. Quando ele falava, a sua voz reverberava em todo o plano espiritual e em toda a terra. Vamos imaginar o Sermão do Monte, Orso. O Sermão do Monte foi classificado pelos amigos espirituais como sendo o dia mais feliz da terra. Um dia em que a terra inundou-se de uma vibração como nunca antes. Lá existiam pessoas de todos os tipos, existiam espiões do Sinédrio, existiam curiosos, esfaimados, doentes, seguidores, pessoas contraditórias. Evidentemente que Jesus não estava falando para aquelas pessoas somente. Sua voz certamente ecoou por toda a vida espiritual e ele estava falando para o homem do porvir. Então, o Sermão do Monte é realmente um poema de amor e de elevação espiritual que um dia habitará o coração humano. Quando nós formos mansos e pacíficos, teremos o mérito de herdar a terra, como disse o mestre, a terra regenerada. Mas neste momento em que nós temos que ter muitos testemunhos de fé, mas muitos mesmo, nós precisamos estar atentos realmente às nossas condutas. Já não é tempo mais de nós perdermos tempo com as nossas quirelas, os nossos melindres, o nosso orgulho. Nós temos que seguir realmente. Não é necessário irmos com as massas. As massas estão erradas. As massas têm avaliações incompletas e imperfeitas, porque todos nós somos ainda espíritos imperfeitos. Mas é imprescindível irmos com Jesus. Isso é imprescindível para nossas vidas. Marco, normalmente, em nossas preces, é muito comum, é um hábito comum, nós nos dizermos assim: Jesus, vinde, Senhor, corrigir as nossas fraquezas. Vinde, Senhor, abastece o nosso coração de coragem.
ajuda-nos a superar as dificuldades, alimenta-nos com a sua esperança, com a sua alegria. Mas vamos percebendo, Marco, é uma reflexão que podemos fazer, vamos percebendo que é uma posição um tanto cômoda, como se Jesus pudesse resolver ele sozinho as nossas questões. Não seria mais producente, digamos assim, não seria mais coerente, ao invés de só pedir para que Jesus viesse nos ajudar no enfrentamento das dificuldades, que nós nos colocássemos a caminho, ao encontro dele. Mas aí, Marco, nós temos muitas dificuldades com isso, porque ir ao encontro de Jesus significa, em outras palavras, uma modificação interior. Nem sempre estamos dispostos a essa nova conduta que você até citou, porque isso esbarra com a nossa fragilidade, isso esbarra com a nossa fraqueza realmente, né? Como é que podemos administrar isso, Marco? Considerando que precisamos tomar a decisão e a coragem de ir ao encontro dele. Para aproximar-se dele, nós precisamos dispensar rancores, deixar o egoísmo de lado, demitir o orgulho, mas não é fácil isso, Marco. Não é fácil. Nós ainda temos vaidades, orgulho, egoísmo, pretensões variadas que não combinam com a doçura desse ser que quer o nosso bem. É verdade. Vocês sabem que Jesus teve a ocasião de dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vinde a mim. Vos aliviarei, eu vos aliviarei. Quer dizer, ele não irá resolver os problemas que cabe a nós mesmos, em nossa marcha evolutiva, resolver. Porque, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, lá está muito claro, os espíritos superiores deram a lição para nós. Existem algumas enfermidades, algumas vicissitudes da existência, que são o remédio necessário para a nossa evolução. Se Jesus tirasse este remédio abençoado, que são as lições educativas, os freios educativos em nossa vida, estaria realmente interferindo na nossa evolução, tirando a oportunidade de progresso. Mas quando ele disse assim: eu vos aliviarei, eu vos darei paz, eu vos darei entendimento, eu darei novas condutas, eu mostrarei o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele dará todo o roteiro de segurança, o roteiro necessário para que nós possamos, através do nosso próprio esforço, vencermos as nossas barreiras educativas, aprendendo com elas, superando as vicissitudes do caminho. Mas para que isso ocorra, vinde a mim. Vinde a mim significa seguir-lhe os desígnios. Então, a lógica de Jesus, a lógica da sua mensagem ainda difere muito do nosso planeta. Quantos convites errados o mundo nos dá? Muitos, não é? Convites de desajustes, de desamor, de desarmonia, e que muitas pessoas, por não terem cultivado ainda em si mesmo a chamada personalidade espiritual, vão realmente com o conjunto das pessoas equivocadas. Eleger Jesus para nossas vidas é realmente traçar um caminho diferente, mas um caminho de realizações sucessivas. Seguir ao Mestre, ir até o Mestre é seguir-lhe os desígnios. Ao invés de pedir, servir. A maior alegria é sempre de quem serve, não de quem está sendo servido. Jesus fez várias afirmações e convites a todos nós. Ele afirmou: sois deuses, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Ao mesmo tempo, fez convites diretamente ao coração humano. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
entre tantas outras afirmações e convites, que ao longo dos séculos foram sendo gradativamente assimilados, foram sendo gradativamente compreendidos, e com a grandeza da revelação espírita, nós pudemos compreender mais a extensão do perdão, por exemplo. Pudemos entender mais a afirmação do ser perfeitos, desse convite, que quando a gente analisa, mas como ser perfeito, com a mediocridade que trago dentro de mim ainda, nós vamos entender a relatividade da perfeição possível neste mundo. Marco, esta contribuição doutrinária do Espiritismo no entender do Evangelho de Jesus foi vital para a história humana, né? Foi vital porque nós percebemos assim, evidentemente a perfeição relativa. Nós temos que perseguir a perfeição em nós, sempre, porque a perfeição exige esforço. Quando ele disse, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, o sal da terra significa que nós podemos modificar o meio que nós estamos, como o sal modifica o meio também, não é? Com as nossas condutas, com os nossos pensamentos. E vós sois a luz do mundo para demonstrar o potencial imenso que nós temos ainda por desenvolver. Todos nós, a fatalidade do ser humano é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Por enquanto, a nossa evolução é muito cíclica, não é? Nós temos altos e baixos, caminhamos felizes e contentes pela terra. Uma pequena vicissitude, o nosso padrão vibratório começa a declinar e nós atraímos para nós mesmos fantasmas psicológicos, piorando nossa situação, não é verdade? Então, quando nós realmente compreendermos, ampliarmos a nossa consciência, procurarmos aquilo que Jesus disse, o reino dos céus, que o reino dos céus ele não está nas paredes estreitas dos templos, o reino dos céus está em nosso coração e está nas camadas superiores da existência. Quando nós ampliarmos nossa consciência, nos ligaremos às esferas felizes e poderemos realmente entender essa questão de sermos a luz do mundo, para nós podermos contribuir com a grande obra de Deus sobre a terra. Jesus é um dos ministros de Deus, é um espírito co-criador do universo. E quando a terra foi formada, Orso, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era um espírito crístico. Então nós estamos ainda muito distantes, mas conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo e guia. Quando nós elegemos algo como um modelo, é uma referência a ser atingida, não é? É isso que nós temos que perseguir. E guia é o roteiro que devemos traçar. Marco, enquanto você fazia essa apreciação, eu fiquei a imaginar, viajei no tempo e fiquei a imaginar aquela época em que esteve conosco o mestre da humanidade. Como você se referiu, ele mesmo construiu o planeta há 4 bilhões de anos, né? Quer dizer, trata-se de alguém devidamente capacitado para isso. Jesus não é Deus, Jesus é nosso irmão, um irmão mais velho, amadurecido, que sabe mais, que já desenvolveu-se, não é um privilegiado, não existe nenhum tipo de preferência ou privilégio na obra da criação. E este Jesus se apresentou. Para os homens da época, começou a fazer prodígios, tanto que incomodou os poderes da época e, ao mesmo tempo, atraiu para si aquela massa de enfermos, de pessoas sequiosas de esclarecimento, de criaturas que desejavam ser curadas das suas feridas externas e internas, porque naquele tempo também tinha feridas internas, das angústias, das tragédias morais, não era diferente de hoje. Mas naquele tempo tinha muito mais doenças, né? A medicina evoluiu e hoje, embora tenhamos um quadro grande de enfermidades, a medicina tem muito mais recursos. E ele estendia as mãos
e era capaz de curar. Eu fico imaginando o impacto que isso causava naqueles homens contemporâneos daquela criatura que eles consideravam Deus, porque afinal de contas, ele passava a mão, ele estendia as mãos e a pessoa se curava, levantava os paralíticos, devolvia a visão aos cegos e impactava pela palavra. Que cena bonita, Marco, a gente pensar em tudo isso. Maravilhoso, né? Você imagina que para um espírito que plasmou o nosso planeta, o que é um nervo óptico? É uma aguinha, não é? Ele desejava, enxergue, e a pessoa enxergava. Porque a sua vontade era endossada por um desejo incessante de amor e um magnetismo, uma vibração que modificava a constituição da matéria. Mas nós temos que perceber algo interessante. Está lá no livro A Gênese, em uma análise em que eles comparam as capacidades de Jesus em relação a nós. Lá está dizendo que ele tinha um magnetismo como nunca antes visto na Terra. Ele tinha completo domínio sobre a matéria, não é? Ele possuía uma dupla vista, onde ele vivia mais na vida espiritual, em todas as vibrações possíveis e imagináveis, e também na Terra. Dupla vista. Então, quando ele via, por exemplo, uma multidão de doentes e esfaimados, aquele que ele pegava ali para realizar a cura, era aquele que ele enxergava ser quem que tinha a capacidade moral de ser curado. Porque senão ele estaria tirando o instrumento de evolução, não é? Que eram realmente as enfermidades. Então ele curava a pessoa que tinha merecimento moral para ser curado. Aí atraía as pessoas em torno dele e ele dava a maior cura de todas, que era a sua palavra, a sua mensagem, não é? Mas como até hoje em dia a gente vê um fenômeno, as pessoas vão correndo atrás do fenômeno, ávidas para ver o fenômeno, e às vezes não percebem a mensagem que existe por trás do fenômeno, não é? Atrás de cada dor sempre existe um recado. Deus quer nos dar um recado. Então Jesus, quando realizava a cura, movido pelo seu desejo incessante de fazer o bem, o seu amor imenso por todos nós, ele modificava as constituições perispirituais e aquilo se refletia no corpo físico, com a autorização dele, porque ele tinha autoridade moral para isso, para que mostrasse a grandiosidade de Deus por todos nós, é o amor que verte do alto, que ampara e sustenta a sua criação, beneficiando a todos nós, e que ele era o caminho para que isso ocorresse. Sempre que eu penso no Mestre, eu me lembro de uma frase de Isaías, quando ele previu mediunicamente a chegada de Jesus, dizendo assim: levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido. Ou seja, o solo árido são as nossas imperfeições, é o momento que nós vivemos, não é? E o arbusto verde, que gerará frutos para todos nós, é Jesus. Que bonito pensar nessa extensão que o assunto proporciona. Nós que vivemos a atualidade do mundo hoje, com a nossa realidade própria, brasileira e mundial, com todo este acervo de problemas, de desafios que aí estão, nós aqui hoje procuramos destacar a figura de Jesus. Há uma conexão intensa entre Jesus e a atualidade, que se modifica com o tempo. Nós temos a atualidade de hoje, mas tivemos a atualidade do seu tempo também. Tivemos a atualidade de 100 anos atrás e teremos a atualidade de 200 anos à frente. Mas há uma conexão muito grande, porque esse Espírito, repleto de bondade espontânea, conquistada e vivida plenamente, volta o seu olhar amoroso para as nossas dificuldades. Marco, isso me encanta, porque eu fico imaginando como é que esse Espírito, a gente não consegue alcançar isso, porque nós ainda estamos muito distantes, nós ainda precisamos nos libertar de condicionamentos
que ainda estão em nós. Mas eu fico imaginando o que vai proporcionando a um espírito ir sentindo continuamente este amor pelos irmãos menores, que são aqueles que ainda estão tropeçando e caminhando, como é o nosso caso, a atualidade que se renova com o tempo. É verdade. Você sabe que quando nós pensamos em termos de evolução, todos nós vamos lembrar rapidamente da escala espírita, que está ali no Livro dos Espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos bons e benévolos, espíritos puros, e conforme Emmanuel nos disse, espíritos chamados crísticos, que são a escala superior dos espíritos puros, imagine. Não é? Essa grande comunidade que entendia a essência do Criador, esta grande comunidade pertence a Jesus, que teve a sua responsabilidade, nós todos somos suas ovelhas, tanto aqueles que serão degradados, como aqueles que vieram degradados. A responsabilidade de Jesus é muito mais ampla do que nós podemos imaginar, não é? E quando nós pensamos nisso, vamos lembrar também no livro A Gênese, a teoria da presciência. A teoria da presciência, para quem não conhece, o observador ao alto do monte observa o viajante que está passando por um caminho. O observador consegue ver os obstáculos que passaram e aqueles que virão. Ele tem uma visão atemporal. Os espíritos deram esta comparação para realmente demonstrar que os espíritos superiores, eles não nos olham a nossa imperfeição do momento. Eles sabem o nosso passado, a causa das nossas angústias atuais, e sabem também as nossas tendências futuras, nosso potencial. Então, eles têm uma visão atemporal. O viajante, uma visão temporal. Então, Jesus, mesmo a sua época, falando exemplos da sua época, eu acredito, Orson, que a maior demonstração de Jesus por nós tenha sido ele encarnar uma única vez em um corpo físico como o nosso. Imagine o esforço que ele fez para reduzir o seu potencial, e já era uma maravilha, não é? Certo? Para poder habitar um corpo físico como o nosso e ter conosco, conversar, falar de exemplos simples, o grão de mostarda, o joio, o trigo, as ovelhas, assim por diante. Mas aquilo que ele falou à sua época, que representava uma verdade imensa, até hoje representa verdades muito maiores, porque a complexidade do mundo que se apresenta agora se encaixa perfeitamente naquilo que o homem está necessitando. Então, tudo foi previsto pelo Mestre nessa chamada teoria da presciência. Ele já previu tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Haverá fome e ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, resgates coletivos, tudo isso acontecerá. E é isso que nós estamos vendo à nossa frente. Então, só o fato de já ser previsto por Jesus já deveria aliviar nosso coração, porque não está nada errado, está tudo dentro de uma programação de acordo com a nossa evolução. Numa reunião como essa, que estamos inseridos agora, nesse instante, deste sábado, 25 de março de 2023, na costumeira reunião de sábado aqui do Consolador, às 15 horas, há uma movimentação espiritual muito intensa em nosso favor, aqueles que aqui comparecemos buscando alívio, buscando o amparo espiritual. Tudo isso é movido pelo ideal espírita, que naturalmente está embasado completamente no ideal de amor apresentado por Jesus à humanidade. Esse mestre, como disse o Marco, que imbuído desse amor imenso, ele que não precisava mais reencarnar, já estava dispensado de encarnações, tomou a decisão de vir pessoalmente. E veio numa época sem nenhum conforto, né, Marco? Uma época sem nenhuma tecnologia, era areia escaldante,
Nós temos um calorão lá fora, aqui estamos no ar-condicionado. Naquele tempo não tinha ar-condicionado, não tinha nenhum dos benefícios que desfrutamos hoje. Era areia escaldante, não tinha cartão de crédito, não sabia onde ia dormir. Quer dizer, as dificuldades materiais eram imensas. E aliado à ignorância do povo, de uma crueldade na época de grande agressividade, pois ele se colocou no meio daquele povo, apresentando a lei de Deus e vivendo-a. Marco, isso é marcante para todos nós, deve merecer em nós, pelo menos, uma admiração e uma gratidão por esse Espírito. Na época de Jesus, todos perguntavam: quem é este homem, não é? Que traz este amor, essa ternura que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra. Ele falava de um novo e de um estranho amor, que as pessoas não conheciam. E principalmente amar aqueles que nos perseguem. É sempre importante nós entendermos que as revelações, elas têm características para se tornar uma revelação. Uma das características é a universalidade da mensagem. É a principal característica. A outra característica é a característica de nunca superar uma revelação anterior, mas acrescentar mais informações à época que o homem está vivendo. Então, o próprio mestre teve a ocasião de dizer assim: eu não vim derrogar a lei, vim cumpri-la. Mas ele, com a sua autoridade, disse assim: eu, porém, vos digo, e acrescentava, não é? Vocês imaginem a coragem. Um jovem de aproximadamente 30, 31 anos, acrescentar a lei mosaica perante aqueles doutores do Sinédrio. Imagine o que isso gerou, não é? Como isso movimentou forças dinâmicas espirituais na região, que até hoje modificam. Então Jesus dobrava ímpios de joelhos, fazia chorar, fazia temer. Muitas pessoas que o olhavam se modificavam na hora, para sempre. Então, quando nós, na doutrina espírita, falamos de Jesus, nós não falamos com aquele religiosismo extremo, muito menos com aquele fanatismo. Nós falamos realmente deste ser mais perfeito que já pisou na terra, que modifica as nossas vidas, basta que nós queiramos, porque ele nunca altera a nossa consciência e nunca altera o livre-arbítrio dos homens. Aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, seguirão os seus ensinos e se modificarão a olhos vistos. E essas modificações incentivarão as pessoas a progredir cada vez mais, mas elas progredirão através do amor, através das aquisições espirituais. Porque nós entendemos que a hierarquia na vida espiritual é moral. Moral, muito diferente aqui da Terra. É interessante pensar numa hierarquia moral, né? O Espírito tem a capacidade, pela sua conquista, de efetuar essas modificações. Um homem capaz de alguém, como disse o Marco, muito bem colocado, né? Alguém que o via modificava-se para sempre. Mas muitos ofereceram resistência, Marco. Até hoje nós temos os opositores do Cristo. Até hoje temos aqueles que lutam contra o Cristo. Como é que pode isso, Marco? Como é que nós vamos encaixar a bondade de uma criatura como essa, que conduz o planeta, conhece a cada um de nós pelo nome, sabe quem somos? Ele não precisa ligar o laptop dele, abrir a pastinha para ver quem é o Orson. Não, ele sabe na hora quem é a Francisca, quem é o Orson, quem é a Cláudia, quem é o Marco. Na hora, em tempo real, imediatamente. Porque é um espírito que tem domínio completo. Completo, é um espírito puro. No entanto, ainda temos os opositores do Cristo, Marco, aqueles que no passado o condenaram, o torturaram, o perseguiram, o crucificaram. Isso não se modificou ainda na história. Ainda hoje estão tentando tirar o Cristo do planeta. Ainda estão tentando. Eu estava certa vez ouvindo a respeito daquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Aí perguntaram assim, como é que pode, aqui no Brasil com tantos problemas, como pode ser a coração do mundo e a pátria do Evangelho? Aí o Chico Xavier, certa vez, disse assim, mas o fundador do Evangelho foi crucificado, por que nós não queremos privilégios, não é? Então, para instalar o bem na terra, é muito difícil. Mas o bem tem uma característica, ele é constante e progressivo. E o mal tem o seu tempo para acabar, porque faz parte da imaturidade dos espíritos. Eu me lembro do capítulo 3 do livro A Gênese, o bem e o mal, lá diz uma frase muito bonita, diz assim, que Deus coloca o bem ao lado do mal. Quando o homem estiver exausto do mal, porque o mal cria exaustão, ele vai naturalmente para o bem. Então vamos dizer assim que Deus não usa violência, Ele respeita os nossos limites, e Jesus não haveria de ser diferente, porque Ele é o representante de Deus na terra, não é? Não haveria de agir diferente conosco. O fato é que muitas pessoas na humanidade estão em um sono espiritual. Nós ainda estamos dormindo espiritualmente. E Jesus nos aguarda a razão. Marco, que paciência tem esse espírito, né? Que paciência tem esse espírito para esperar, para aguardar o nosso despertar, que ele não violenta, ele aguarda mesmo, e nos cerca de todos os recursos, uma multidão daqueles que se deixaram contagiar pelo seu amor, agem em seu nome, e ao longo da história nós temos diversos personagens, a começar de Francisco de Assis, do próprio Paulo de Tarso, e tantos outros ao longo da história. Mais recentemente, a nossa irmã Dulce na Bahia, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros. Mas, sem considerar esses mais notórios, esses mais destacados, muitas criaturas que não são famosas, que são às vezes desprezadas, criaturas esquecidas, já sentiram este amor imenso, né? E começam a demonstrar na própria vida. Isso é bonito de ver, né? É muito bonito, porque quando a pessoa começa a entender Jesus, no início dá uma certa crise, não é? Porque você percebe o quanto ainda tem por caminhar, né? Mas depois vai ajustando, as coisas vão se ajustando, e a pessoa começa a sentir uma alegria interior, começa a se sentir autorrealizado, autoconhecido, e aquilo faz com que ele transite pelas vicissitudes da vida, que são escolas de aprimoramento, começa a se relacionar com as pessoas, que quando vistas com os olhos da fé, representam mensagens vivas para nós, todos aqueles que nos cercam. Aí ela passará por esses problemas de uma forma confiante, vamos dizer assim, porque interiormente ela já está fortalecida por um bem maior, que são os ensinos de Jesus. Quando ele falava na primeira pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, imaginem a autoridade moral para se falar uma coisa dessa. A sua própria família o repudiava, a família carnal, não é? Porque algumas pessoas aqui devem ter irmãos em casa, não é? Imagina se seu irmão chegasse para você e falasse assim, olha, eu vim salvar a humanidade. O que você ia pensar? Não é? Não ia pensar boas coisas do irmão, né? Mas vejam quantas coisas que Jesus enfrentou, quantas coisas que ele precisou suportar, mas ele se abalava com isso? Ele não se abalava, ele estava muito acima disso, e ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele, assim como ele sabe exatamente o que acontecerá conosco, conforme as suas próprias palavras. Quem quiser ver essa questão do futuro da humanidade, eu já comentei com o Orson, uma live que fizemos, procurem no livro Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade, belíssimo capítulo. Vocês vão ver como a espiritualidade superior já tem mais ou menos um roteiro
da nossa história e como nós estamos amparados diante disso. Marco, essa referência ela é muito oportuna, porque existe atualmente um certo temor com o futuro da humanidade, existe uma certa preocupação com os rumos que o materialismo, principalmente, tem feito a Terra transitar, né? Nós temos a violência urbana, a agressividade sob todos os aspectos, né? Nós vivemos um mundo conturbado de interesses que prejudicam e lesam coletivamente. Mas aí vem a doçura de um espírito assim, suave, com autoridade moral, um espírito que conduz e sabe como conduz, tem domínio da situação, e nós vemos um mundo conturbado, né? E a gente fica querendo que ele tome uma providência, e a gente não consegue enxergar a providência. Agora, nós, os espíritas, acostumados com essas questões, a analisar esses assuntos, né? Nós sabemos que não estamos aqui esquecidos, jogados. Não, existe realmente uma direção superior a nos conduzir. Assim como estamos reunidos em Araraquara, agora aqui no Consolador, por todo o Brasil existem iniciativas, e fora do Brasil, inspiradas pelo Espiritismo. E aí a gente se lembra que o Espiritismo revive esses ensinos trazidos por Jesus, estimulando e fortalecendo em nós a vivência plena dessas. Você se referiu à expressão ensinos de Jesus. São muitos ensinos realmente, né? Muitos ensinos, e a doutrina espírita, esta joia preciosa trazida pela espiritualidade superior, que quando nós falamos de espiritismo, nós temos que falar com muito respeito, porque é um plano das esferas superiores, é uma promessa do Cristo. Se Jesus não quisesse, nada disso aconteceria. Nós estaríamos ao léu realmente. Mas estamos sob a tutela desse Espírito maravilhoso, deste amor incomensurável do Mestre por nós, onde ele observava certamente que o amor de Deus por todos nós verte do alto e nos sustenta. Imagine se ficasse só por conta do homem a evolução na Terra. Nós não conseguiríamos. Então, as questões de causa e efeito, de reencarnação, faz com que a Terra se renove, porque a vida é uma energia dinâmica. A vida é dinâmica. Levas de espíritos que estão agora serão substituídas por outras levas de espíritos necessárias para a evolução do planeta. A própria doutrina espírita fala da lei do progresso da humanidade aqui encarnada, muito importante para preservar este estágio de mundo de encarnados que nós estamos aqui vivenciando, não é? O progresso. Mas o progresso social se faz com o progresso espiritual. À medida que nós vamos nos reencarnando, nós vamos trazendo também, são trazidas para a Terra espíritos com mais informações, que vai fazendo com que o mundo se recupere gradativamente. Então, às vezes, a pessoa olha o que está acontecendo, porque está vendo, como a Gênese comentou na teoria da presciência, ele está com uma visão temporal, ele está vendo só aquele momento. E os espíritos superiores nos olham como um todo, e não nos julgam, porque eles sabem o momento evolutivo que nós estamos passando. Eles sabem que os nossos conceitos são muito infantis do ponto de vista espiritual. Sabem, por exemplo, que nós temos que nos esforçar para entender o mundo espiritual e temos muita facilidade de entender o mundo encarnado, o mundo material. Deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos ter facilidade em entender a vida espiritual, porque todos nós somos espíritos e as consequências materiais seriam naturais, consequências naturais da nossa vida. Porque aí sim nós conseguiremos. Quem sabe no mundo regenerado veremos o Espírito como uma realidade para todos nós, não é? Tem pessoas, por exemplo, que só vê o imediato, e vendo o imediato sofrem, porque Deus nos leva sempre para o equilíbrio.
Quando nós remamos contra a maré, sofremos. Ô Marco, você citou aí agora um dos ensinos de Jesus, que é o não julgueis. E comove-nos a alma profundamente pensar na presença dos benfeitores que também não julgam, já aprenderam a não julgar. E eles comparecem nos mais diferentes ambientes religiosos de todas as crenças, e não necessariamente religiosos, mas também na intimidade das famílias, nas empresas, na área de serviços, nas instituições educativas, recreativas, esportivas, políticas. Há sempre uma movimentação espiritual sem julgamentos, entendendo as nossas fraquezas. Num momento como esse, Marco, como tantos outros que se repetiram no tempo e continuam a acontecer, nós estamos aqui reunidos falando do Cristo. Isso atrai espíritos simpáticos a esta causa maravilhosa que é a causa cristã. Jesus veio pessoalmente ao planeta, apresentou o Pai como um pai que ama os filhos, ensinou que referiu-se ao reino dos céus como o grande segredo da felicidade, e isso gera uma atmosfera muito favorável para todos nós. Nós somos envolvidos por esse carinho dos espíritos que aqui comparecem em função desse assunto ventilado, porque cria-se uma conexão. Sem dúvida nenhuma, não é? Aonde está seu tesouro, está seu coração, não é verdade? Então, quando nós estamos falando de Jesus, ele mesmo disse isso, né? Ele estaria presente. Por que isso acontece? Acontece porque o campo mental de Jesus abrange todo o planeta Terra. E quando você sintoniza com esse campo mental, você naturalmente sente a presença do Mestre. Faça uma experiência. Mentalize Jesus diante de uma dificuldade. Você está em uma dificuldade, pare um pouquinho o que você está fazendo, pense no Mestre, vocês vão ver que só cabe Ele em sua mente. Quando nós estamos falando qualquer coisa, nós podemos pensar em várias outras coisas, não é? Mas quando pensamos em Jesus, só cabe Ele. Porque é aquilo que o Orson bem disse, no início do Livro dos Espíritos, diz: Deus acessa nossas consciências. Deus é o único que acessa nossas consciências, sabe o nosso nome, o que está passando em nossos corações, isso que nos faz submetidos às suas leis. Agora, Jesus, que estamos todos sob sua tutela, também tem acesso às nossas consciências, porque Ele sabe realmente aquilo que nós precisamos. E quando nós realmente estamos afastados de Jesus, a pessoa entra numa certa perturbação, porque ela não encontra referências. Todos nós tropeçamos, não é? É próprio deste nível espiritual que nós nos encontramos. Como nós falamos, nossa evolução é muito cíclica. Ela começará a ser mais retilínea quando nós nos tornarmos espíritos bons e benévolos, quando nós nos tornarmos espíritos puros, assim por diante. Então, o tropeço diante do aprendizado é próprio do aluno que somos, mas é importante nós nos soerguermos e procurarmos a referência abençoada do Mestre. Evidentemente, o assunto atrai muitos espíritos, como estão aqui, próprios do assunto, simpatizantes do assunto, aproveitam a energia do momento, beneficiam pessoas em todo o redor da cidade, não é? Isso acontece realmente do ponto de vista espiritual, não é? Agora, esses momentos que nós estamos passando são momentos que aumentam muito a nossa responsabilidade, porque uma coisa é nós errarmos no desconhecimento, outra coisa é errarmos no conhecimento. Então, estamos falando sobre Jesus, vocês estão ouvindo sobre Jesus, eu e o Orson aqui temos uma responsabilidade maior, porque estamos falando sobre Jesus, e nós temos que procurar, não é, Orson, ardentemente seguir realmente, ou procurar seguir, ou nos esforçarmos para seguir aquilo que Jesus nos diz. Então, é uma grande felicidade falar do Mestre,
E quando nós seguimos os seus ensinos, nós criamos em torno de nós uma psicosfera positiva que permite a ação dos benfeitores espirituais, que são legítimos trabalhadores do Mestre, nos beneficiando em nossa marcha evolutiva. Olha que perspectiva bonita que o Marco abre agora. Todos nós temos uma maneira peculiar de voltar o nosso pensamento ao Cristo. Todos nós pensamos nele. De que forma cada um de nós pensa e sente o Cristo? É individual isso, né? Cada um tem a sua maneira peculiar. Como é que você pensa nele? Pensa nele crucificado ou pensa nele o homem bom estendendo suas mãos, caminhando, sorrindo, voltado com aquela alegria em favor da necessidade humana? Busca ele para agradecer ou para pedir sempre? Como é que é a nossa percepção interior deste Cristo que conduz o planeta? Marco, falar de Jesus nos dá uma alegria muito grande, né? Porque significa o amparo para a humanidade. Nós o sentimos como o grande guardião da terra, conhecendo cada um de nós. Eu vejo multidões em toda parte quando a gente vai, eu penso, cada um é um universo por si. Neste salão, cada um de nós que aqui estamos, é um universo por si. E todos colocados sob a tutela desse irmão experiente, mais velho, amadurecido, e que sabe como nos auxiliar. Que coisa bonita, Marco, falar de Jesus dessa forma. Pois é. E você sabe, Orson, que o mestre ele trabalha de uma forma, às vezes, diferente do que nós pensamos. Eu vou contar um casinho rápido do chamado herói do Evangelho, como todos os espíritos chamam, né? Paulo de Tarso. Paulo estava com a intenção de entrar na Ásia. Ele queria entrar pela Ásia, mas ele não logrou muito sucesso com isso. Então ele estava chateado, estava se sentindo decepcionado, não é? Quando veio um mensageiro de Jesus, imaginem, Paulo viu ali um enviado de Jesus, falando para ele assim: vá para a Macedônia. Inclusive foi a hora que Paulo se adentrou na Europa, ele entrou pela Macedônia. Foi a porta de entrada dele para a Europa, né, para o continente europeu. E ele ficou feliz. Falou: nossa, imagine a situação. Um mensageiro do mestre veio me dar a indicação. Vai ser um sucesso. Eu vou até lá então, vou para a Macedônia e entrar ali pela cidade de Filipos. Ele colocou os pés na Macedônia e foi preso. É assim que Jesus age. E preso, depois que ele curou uma pessoa na Ágora, que era a praça central lá da cidade de Filipos, ele foi preso juntamente com Barnabé, e chegando à prisão, ele teve a ocasião ali de pregar para os presos que estavam lá. Estava pregando para os presos. Foi aquela ocasião que teve o terremoto, que abriu as algemas, né, que estavam dos pés e nas mãos, e o soldado pensou que eles iriam fugir, e se fugissem, o soldado ia ser terrivelmente torturado e morto, e a sua família também. Os castigos eram muito difíceis para o soldado que deixasse prisioneiros fugir. E Paulo não fugiu, falou para que ele se tranquilizasse. Inclusive a família desse soldado e o próprio soldado depois auxiliou Paulo a fundar várias comunidades cristãs em Filipos, não é? Na Macedônia. Então vocês viram como Jesus age. Ele não nos cria ilusões. Ele mostra realmente as dificuldades do nosso mundo. Ele nos mostra que para nós chegarmos à flor, temos que passar pelos espinhos, porque a terra é muito imperfeita ainda, não é? E para nós realmente trabalharmos para o bem, nós temos que entender que será uma missão difícil, mas será uma missão extremamente agradável ao coração, e um benefício que nos acompanhará a vida fora, eternamente, não é? Então, quando nós observamos alguns tarefeiros na própria doutrina espírita,
que abandonam na primeira dificuldade, nós lembramos sempre de Paulo de Tarso, lembramos sempre desta lição, que nós não devemos realmente nos deixar levar pelas dificuldades do mundo, porque o bem sempre vence. O bem é a luz que se propaga nas trevas, e as trevas não têm luz. Muito importante nós considerarmos todos esses aspectos aqui trazidos pelo Marco, né? O nosso desejo, convidando o Marco para estar aqui conosco hoje, a palestra já estava marcada e já tinha data agendada, e depois percebi que o Marco estaria por aqui. É a oportunidade do Consolador conhecer o Marco, né? O Marco atua em São Paulo, nós nos conhecemos virtualmente e depois nos conhecemos presencialmente, e desenvolvemos uma afinidade muito grande, né, de realizar trabalhos assim, que nos dão imensa felicidade. E hoje nós quisemos trazer esse assunto. A própria proposta do tema foi feita pelo Marco, para que falássemos de Jesus. Marco, há uma grande necessidade, cada vez maior, de falar do Cristo, né? A humanidade está órfã do... Bem, pela assim, falta de aprofundamento espiritual da própria humanidade, nós costumamos ver as coisas de maneira muito superficial, reagimos de forma muito rápida às coisas, não é? E não deve ser assim. Temos que compreender que as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo, não é? Eu vejo pelo próprio desencarne. O desencarne muitas vezes causa medo às criaturas, não é? Mas o indivíduo acha que tem o controle de tudo quando está encarnado, quando desencarna vê que não tem o controle de nada e fica 100% submetido aos desígnios do Criador. A bagagem que ele se fizer portador, moralmente falando aqui da Terra, é que vai situá-lo na sociedade do Espírito. Então, nós temos necessidade de falar de Jesus sempre. Não devemos nos envergonhar dele. Bendito aquele que não se envergonha de mim. Ele mesmo disse, porque ele entenderia que as avaliações e os conceitos dos homens chegariam a um ponto que ficaria encoberta a verdade para eles mesmos. E que necessitariam falar dos ensinos de Jesus para poder ampliar as suas consciências. Então nós temos que realmente, sempre movido pela razão, sempre movido pela fé raciocinada e principalmente a fé com obras, as principais obras dentro de nós, removendo os sentimentos equivocados e colocando no lugar desses sentimentos, sentimentos nobres, que são construtores de uma vida mais feliz. O sentimento de fraternidade, de amor, de respeito ao próximo, assim por diante. Aí nós perceberemos que uma felicidade incontida brotará do nosso coração, não é? Que são partes, o resultado da nossa modificação, promovida pela nossa própria decisão, porque o livre-arbítrio sempre é respeitado, não é? O livre-arbítrio, ele dita a nossa condição espiritual, o nosso entendimento. A gente percebe que é tão grande o tesouro do Evangelho, dos ensinos de Jesus. Lembramos-nos aqui das parábolas, como dissemos anteriormente, das curas, dos ensinos, dos norteamentos, dos chamados, entre aspas, milagres, a ponto de isso despertar em muitos estudiosos e pesquisadores aprofundamentos. Vou citar apenas um, Emmanuel, que construiu um tesouro em cima das anotações dos evangelistas. Tudo isso é importante, porque verdadeiramente é um tesouro. Agora, Marco, você é habituado, você tem uma vertente, uma característica da sua fala, é falar de Jesus. Você gosta de falar do Evangelho, né? É um perfil. Eu já falo mais de doutrina, eu já tenho talvez mais facilidade para falar de Kardec e seus conteúdos. Agora, você considerando a sua experiência de falar do Evangelho com mais constância,
O que te chama mais atenção em Jesus? Você, o Marco, o médium, o dirigente, o palestrante, o que chama mais atenção em você? São as parábolas? São as curas? São os ensinos? São as afirmações, os convites? O que te toca mais, Marco? Tudo. Não é verdade? Não é? Mas realmente a mensagem de Jesus é uma grandiosidade muito grande e completamente coadunada com a doutrina espírita, porque o alicerce principal do espiritismo é Jesus. E entender Jesus é falar da evolução, conforme Allan Kardec nos disse, através dos espíritos da codificação. Falar de Jesus é entender a imortalidade, é entender a pluralidade dos mundos habitados, é entender a reencarnação. Os ensinos do Mestre diz tudo isso. Ele era chamado Senhor dos Espíritos. Quando ele realizava as curas, quando ele falou com o endemoniado, quando ele se transfigurou no Monte Tabor, não é? Existem vários exemplos de Jesus demonstrando a imortalidade da alma, inclusive quando ele apareceu, ressurrecto e vivo, 40 dias e 40 noites materializado, dominando completamente as agregações de partículas ali, materializado para tantos quantos queriam vê-lo, vivo depois da crucificação. Então a mensagem do Mestre é realmente a mensagem principal. Mas o Espiritismo é o próprio cristianismo redivivo. Não é? É a terceira revelação prometida pelo Mestre, como está no Evangelho de João. Mas nós temos que entender que as respostas que o Espiritismo dá a respeito das parábolas do Cristo nos faz entender Jesus muito profundamente. O Orson citou o Emmanuel. Emmanuel, na nossa concepção, é como se fosse o quinto evangelista. É um dos maiores pensadores cristãos que existe. Leiam a obra de Emmanuel. Vocês vão ver o aprofundamento que esse espírito, que teve a oportunidade de conhecer Jesus, nos dá, felicitando realmente o nosso entendimento. Não é? Então, realmente, nós precisamos entender que o Espiritismo vem explicar Jesus. A lição número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, a pessoa pode pensar assim, mas por que um aflito é bem-aventurado? Eu não quero ser aflito, eu quero ser feliz. Mas aí o Espiritismo vem explicar realmente, dentro das leis de causa e efeito, na lei de ação e reação, não é que é a mesma coisa, através da lei da reencarnação, vem explicar realmente que se nós soubermos passar pelas enfermidades, pelas vicissitudes, nosso espírito se aprimorará cada vez mais. Aí nós entenderemos por que um aflito é um bem-aventurado, apesar de que não são todos os aflitos que são bem-aventurados, são aqueles que sabem bem sofrer, como está no próprio capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Magnífico, Marco. E pensamos em Jesus e atualidade, pensando na atualidade mesmo de hoje, esta semana, nós vivemos um momento muito especial lá na minha cidade natal, em que o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos completou um século de fundação e funcionamento ininterrupto. E pela amizade que eu tenho com o Marco, na véspera de manhã, falei, Marco, você que tem a vertente psicográfica, você não quer mentalizar a instituição que está fazendo 100 anos para uma possível mensagem? E na noite do dia 21, ele nos enviou a mensagem assinada pelo Espírito Aura Celeste, psicografada pelo Marco. Quem quiser ler, está no meu blog lá, meu blog pessoal, Orson Peter Carrara, vocês vão encontrar a mensagem. Por que eu estou contando isso? Primeiro, em gratidão ao centenário daquela instituição, onde desde antes da gravidez da minha mãe me gestando, naturalmente eu estava lá. E lá e fiquei até os 40 anos. Eu tenho uma dívida de gratidão com aquela instituição. E a amizade com o Marco, já de quase 3 anos, nos permitiu essa possibilidade.
Você gostaria de falar alguma coisa da mediunidade psicográfica, Marco, da sua experiência mediúnica? Até porque não é que uma curiosidade vazia, não, é que pode ser útil para outras pessoas que estão com a faculdade latente ou em pleno uso, desenvolvimento, tanto a psicofônica quanto a psicográfica. Ah, sim, foi uma grande alegria receber a dona Aura para felicitar a instituição, que faz 100 anos, imagine que beleza, né? Ela, com muito carinho de sempre, deu a mensagem por audiência, né? Então eu vi o Espírito se aproximando, eu fui envolvido numa atmosfera fluídica muito boa, muito intensa, e é como se fosse uma voz falando, como se somente fosse uma sala e uma pessoa falando dentro da sala. E eu escutando a vozinha dela de fundo, bem baixinho, audiência. Aí eu comentei com o Orson que eu prefiro a psicografia, que tem um aprofundamento mediúnico maior, não é? Mas foi tão intensa que a sensação foi parecida com a psicografia. Mas muitas pessoas perguntam assim, como é que eu posso desenvolver a mediunidade, né? Para se desenvolver a mediunidade, basicamente, é melhorar como pessoa, é evangelizar o coração, porque aí você vai criar em torno de si uma vibração própria, um campo mental próprio, para que os bons espíritos possam trabalhar por seu intermédio. Porque a mediunidade, geralmente, se ela for ostensiva, já nasce com a pessoa, não é? Certo? Aí o tipo de mediunidade vai depender realmente da tarefa que a pessoa vai abraçar. Tudo isso dirigido pela espiritualidade, né? Mas os médiuns, eles têm que perseverar, eles têm que entender que encontrarão dificuldades, sairão do convívio confortável da sua família e da sua casa para ir até o infortúnio do outro, e deve-se ter disciplina, a segurança do estudo. O estudo é a segurança do médium, né? Mas principalmente trabalhar para Jesus. Essa que deve ser a finalidade do médium. Ele que seja um bom instrumento, ele que se aprimore, ele que estude bastante e se vigie. Certa vez um amigo espiritual disse assim, o médium que não atrapalha já faz muito. Ou seja, nós precisamos não atrapalhar o trabalho dos bons espíritos com as nossas imperfeições. A vaidade é a ferrugem da mediunidade. O médium vaidoso está caindo em um engano muito grande, porque ele é simplesmente um instrumento. Se esse instrumento não servir mais, eles pegam outro instrumento, porque o trabalho é maior, não é? Mas mediunidade com Jesus é a felicidade completa, porque a grande maioria das mediunidades são mediunidades de provas, não é? Mas uma mediunidade de provas bem disciplinada, bem estudada, bem trabalhada, pode se tornar uma mediunidade bem eficaz, não é? Então é isso, trabalhar com Jesus. Muito bem. Nós queremos agradecer a atenção de vocês todos. Vejam que o assunto não se esgota. Nós poderíamos adentrar aqui em muitos outros aspectos do próprio Evangelho do Cristo, que é lei divina, né? O Evangelho é lei de Deus. Mas eu quero deixar aqui as palavras finais para o Marco, agradecendo a oportunidade dele estar aqui. Vocês vejam que nós começamos até a adentrar outro assunto da mediunidade, que fica para outra vez, né, Marco? Fica para outra vez, né? Apenas a título de estudar mesmo. Mas, Marco, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pela oportunidade de estar aqui. Mas eu deixo aí para você o encerramento, Marco, com aquilo que você tiver vontade de dizer, o tempo que precisar. A palavra é sua. Eu me despeço aqui com muita gratidão. Muito obrigado, Orson. Muito obrigado a todos. A dona Francisca, muito obrigado. É uma grande alegria para mim conhecê-los. Não conhecia a casa ainda. Características do verdadeiro posto de socorro. Importante, realmente. E nós estamos extremamente honrados e agradecidos em falar de Jesus. Isso para nós é uma alegria imensa, para mim e para o Orson. Podem ter certeza disso.
E nós, então, eu gostaria de convidar a dona Neuza para cantar uma música de encerramento chamado Suave Melodia, uma música muito bonita, que nos fala muito a respeito disso que nós falamos. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Só corrigindo, Marcos, Suave Mensagem. Suave Mensagem, de Sinira Pinto. Ela é uma adaptação do poema de Sinira Pinto, mas esse trecho é cantada pela própria Sinira. Isso. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz, de amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Que assim seja. Me desculpem, eu estou resfriada. Deu uma falhinha. Desculpem. Nossa prece já foi feita pela Neuza, que agradecemos. Neuza, muito obrigada. Pedimos a Deus que nos abençoe a todos, que abençoe os dois, a nossa gratidão, sempre. E que Jesus abençoe vocês, ilumine sempre para crescerem e nos trazerem sempre lições preciosas. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que possamos voltar para os nossos lares em paz, levando conosco essa bela mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe. Assim seja.